Paz do Senhor Jesus, eu venho aqui para lhes contar mais um testemunho que eu vivi nos pés de Jesus. Eu dou graças a Deus a cada amado e cada amada que entra aqui na nossa página para escutar um pouco da nossa história, da história do Ministério Internacional. O Senhor é a nossa justiça e como Ele começou, porque eu, que vivi a história com Cristo e com a Bíblia, que eu sou extremamente apaixonada pelas Escrituras Sagradas, não poderia imaginar o tamanho dessa trajetória. Eu estava jovem, havia chegado na cidade de Miami, Estados Unidos, porque uma amiga ia ter um bebê. A Vitória Maiara iria nascer. E a mãe da minha amiga não pôde ir para os Estados Unidos para ficar com ela no hospital. Eu fiquei um pouco mais, mas eu me lembro que eu havia feito uma viagem. Eu ainda não conhecia Cristo de perto, mas Ele já me ouvia, já me protegia. E na minha viagem eu havia pedido para Deus que eu encontrasse a minha cara metade, o meu companheiro, o amor da minha vida. E eu fui para casa da minha amiga Francesca, esperar ela parir. Aquela semana ela iria ter um bebê e eu iria para o hospital com ela. Mas à noite uma amiga nossa nos convidou para ir numa danceteria. E quando o Senhor tem algo marcado, meu amado, minha amada, não importa se você o conhece, se você não o conhece, Ele ouve. Aquele que fala com Ele, aquele que chora com Ele, aquele que o busca. Eu não sabia o que Ele marcava para a minha trajetória. Eu não tive a sorte de muitos cristãos de nascer em um berço evangélico. Eu fui atrás de Deus e Ele se apresentou a mim. E é lindo como Ele nos cuida, nos protege e nos guia. Aquela noite eu não sabia que a minha história iria mudar. Quando eu cheguei naquela danceteria, eu vi um homem lindo. Ele parecia o Superman, de óculos, tirava óculos para me olhar. E eu havia visto ele em sonho e sabia que aquele era o homem com quem eu iria me casar. Sim, eu havia pedido a Deus a minha cara metade, o amor para a minha vida. E Deus ouve a oração, por isso eu convido você para orar mais, para crer mais e para buscar mais. Eu ainda não conhecia as Escrituras Sagradas como conheço hoje, mas eu já pedi a Deus que me guiasse, que me orientasse, que desse o amor da minha vida. Eu só não sabia a história que Ele ia ter com este amor na minha vida. Então eu conheci o meu marido, Manuel Cimadevila, e muito rápido eu me casei. E quando me casei eu estava louca para fazer o casamento no Brasil. Nós nos casamos primeiro no papel, nos Estados Unidos. Ficou caro o namoro, ele vinha para o Brasil, eu ia para Miami, ficou um namoro caro. E nós, apaixonados, nos casamos. E eu estava preocupada quem iria celebrar o nosso casamento, se um padre, um pastor, um ator. E o meu marido já era cristão e eu conhecia Deus só por orar a Ele. Ainda ninguém havia me apresentado o Todo-Poderoso, mas eu o buscava. E eu, muito brava, chegando próximo ao casamento, olhei para o meu marido e falei: você não vai me apresentar o seu Deus? Quem vai nos casar? E ele, com vergonha,
apaixonado por mim, me levou à Baptist Church, uma igreja em Miami, onde estava tendo uma festa de pessoas, de crianças especiais. Naquele domingo não tinha culto. Ele me apresentou o pastor da igreja em inglês. E o pastor perguntou carinhosamente para mim: de onde você é? E eu falei: eu sou do Brasil. Ele falou: interessante. Olhou no relógio, olhou para mim e ele disse: em 15 minutos começa um culto atrás da igreja em português. Sim, amados, quando Deus prepara, Ele faz tão bem feito. Havia um culto em português com o pastor Rodrigues. Em 15 minutos eu entrei na igreja brasileira atrás da Western Side Baptist Church, onde havia um culto em português. E lá estava o pastor Rodrigues pregando. E da hora que eu entrei na igreja até a hora de sair, eu chorei e me entreguei a Jesus. E aí começa uma história de amor por esta palavra, uma história de amor com meu marido e uma história de amor que eu quero dividir com vocês. Ali começou a minha história com Cristo, meu Salvador. Logo em seguida eu me batizei e um tempo depois marcamos o nosso casamento no Brasil, aonde o pastor Rodrigues fez questão de ir ao Brasil para invocar as bênçãos de Deus sobre o nosso casamento. E quando ele invocou a bênção de Deus sobre o nosso casamento, ele nos deu uma palavra que está no Salmo 127. Se vocês quiserem, abram comigo. E a palavra de Deus que está no Salmo 127 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam os sentinelas. Inútil vos será despertar de madrugada e comer o pão que penosamente granjeastes. Herança de Senhor são os filhos da sua mocidade, fruto do ventre do seu galardão. Como flechas na mão de um valente, assim são os filhos da vossa mocidade. Felizes o homem que enche dele a sua aljava e não será envergonhado quando pelejar contra os seus inimigos. Eu guardei aquele salmo no meu coração e foi em cima desta palavra que eu vou seguir contando os meus testemunhos para vocês. Aquele dia choveu muito. O nosso casamento era às 3 horas da tarde. Mas nós casávamos em um sítio. Deus havia me dado tudo, todos os detalhes para o casamento, até o pastor. Mas caiu uma chuva tremenda. E eu, da janela do sítio, eu via o meu pai, a minha mãe, os convidados. E era aquela chuva imensa lá fora, tudo tão lindo. Mas muita chuva, amados. E eu de vestido de noiva,
Me ajoelhei, olhei para o céu e falei: o meu primeiro convite foi Jesus Cristo e família, Senhor. Eu te convidei aonde o Senhor está. Imediatamente eu vi um grande milagre diante dos meus olhos, porque o céu se abriu. Os pássaros saíram cantando ao meu redor. Eu sequei as minhas lágrimas e pude me casar. Senhor mostrou sua presença como pássaros cantando após a chuva em nosso casamento. E quem esteve presente pôde presenciar este grande milagre, que só Deus podia mudar o tempo ao nosso favor. Eu sou a Bispa Andréa Azevedo e tenho uma história incrível, de glória em glória e de vitória em vitória nos pés do Senhor. Movida pela palavra de Deus e pela fé que eu tenho nele, eu cheguei aqui na cidade de São Francisco do Sul, aonde estou te contando parte da minha história. Cidade a qual o Senhor me enviou. E nós montamos um templo para Deus, em agradecimento a tudo que Ele nos fez. Este é o Ministério Internacional Senhor é a Nossa Justiça. Praça Getúlio Vargas, 140, São Francisco do Sul, Santa Catarina, Brasil. Sejam bem-vindos ao nosso ministério e que Deus os abençoe grandemente com as histórias que eu vivi com Ele e que você venha contar a sua história com Cristo em nossa igreja. Um beijo grande, amados e amadas de Jesus. Que o Senhor os abençoe grandemente.